Boa tarde. Vamos botar o título aqui. Encaminhar para geral. Grande Douglas. Tudo certo aí, pessoal? Entrando. Vamos encaminhar para todo mundo aí. Ó. Já entrou nossa convidada. Pessoal entrando aí. Ah, não faz isso não, rapaz. Pessoal, vamos começar aí mais uma live de sábado, aqui no Equilíbrio Financeiro AES, falando aí sobre educação financeira infanto-juvenil. Hoje aí tem uma convidada ilustre, uma grande amiga. Já pediu a participação, vamos... Aqui, já vai entrando. Oh, tô dentro. Olá, Mari. Tudo bem, Diego? Tudo certo. Tô Pessoal, como dentro. é que tá o áudio aí? Tudo bem? Como é que tá o áudio? Tá, tô te ouvindo bem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tu tá me ouvindo? Ó, a Nayara entrando. Eu tô te ouvindo. A Tá. Marinha entrando. Tudo bom? Ó, a Nayara tem uma Marina. filhinha. Ah, Pessoal que tem os bebezinhos aí, ó. Vamos ficar ligado aí. Vamos começar já. Então, primeiramente te agradecer, né? A disponibilidade. A gente já estava um tempinho agendando essa nossa live aí para a gente conversar com o pessoal. Né? A Mari aí, uma amiga que conheci, tive o prazer de conhecer ela no início do ano. Nos cruzamos aí no curso com a professora Vera Rita. Fora do Rio Grande do Sul. Num curso em São Paulo. Sentamos um ao lado do outro e os dois gaúchos, os dois com trabalhos voltados à educação financeira infanto-juvenil. Né? Foi muito bacana a parceria até então, né? E agora vamos aí fazer um trabalho juntos aí nessa live aí. Então, Mari, primeiramente, eu te apresentar para o pessoal, falar um pouquinho do seu projeto, a gente começar aí nosso assunto de hoje. Tá bom. Então, eu aqui fico bem agradecida pelo convite. Que bom tá aqui falando sobre educação financeira infantil contigo, com o pessoal que te segue aí. Tô vendo que tem uns aqui que também são incomuns. Mas é isso aí, a gente tem que... Pra todo mundo aí, né? Tem que Sim. pro aviãozinho aí. Em primeiro lugar, falar, né, Diego, que a gente já se conhece, tem tanta gente se conhecendo pelas redes sociais, né, mas a gente foi se conhecer lá em São Paulo, nesse curso da professora Vera Rita, de Psicologia Econômica, e foi muita coincidência, né, porque eu cheguei e fui sentar atrás, e aí, aqui não tá muito bom, e fui para... arrumei um lugar, o único lugar que tinha vazio na frente era do lado do Diego, e eu me enfiei lá, e aí a gente começou a bater papo, logo depois da apresentação ali tinha um monte de coisa em comum, né? Então foi muito legal, e a gente daí não perdeu mais contato, e vem falando bastante, e fora a educação financeira, ainda tem outros temas ainda que a gente... são comuns, então a gente fala bastante, troca bastante experiência, né? Bem legal. Obrigada pela parceria aí, Diego. E deixa eu comentar um pouquinho, então, do meu projeto. Se chama Repense. Eu tenho um perfil onde eu falo um pouquinho do que se trata, dou algumas dicas, mas ele está voltado para escolas de educação infantil, para crianças na faixa aí até os 6 anos de idade.
e ele é muito prático. Todas as vivências que eu trago lá, elas são a educação financeira na prática, para as crianças irem formando uma base de entendimento, saber como faz a divisão do dinheiro, o que significa o dinheiro, qual é a repercussão do dinheiro na tua vida, até onde que tu tem, que elas devem cuidar, o que o dinheiro compra e o que o dinheiro não compra, né? É basicamente esse o entendimento delas. Então, nessas dinâmicas, assim, eu uso conhecimento da minha área de formação, economia, também a psicologia econômica, levo muita neurociência, uma parte socioemocional também para tratar, porque isso representa uma grande parte. Quando a gente fala sobre dinheiro, normalmente as pessoas pensam que é só a questão material, né? Mas não, tem toda uma parte de emoções por trás disso. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Ah, que bacana. O pessoal está entrando aí, o Eduardo entrou, a Alessandra, o Ricardo, a Ana Paula, que bom que vocês estão aí. Né? Então, o nosso tema aí é Educação Financeira na Primeira Infância. Né? Todo sábado eu estou trazendo um convidado para falar um pouquinho sobre essa questão de como iniciar, né, a educação financeira, né, ou como educador ou como pai, né? Então, a gente está aqui para tentar trazer algumas dicas práticas, algumas coisas assim, bem pontuais, né? E tu tem os dois lados, né, Mari? Tu, além de economista, educadora financeira, também é mamãe, né? Também sou mãe. Eu tenho o Léo, de 7 anos. Até ele queria participar bastante aqui. A gente tinha combinado até uma participação. Talvez no final ele chegue, que ele acabou precisando sair um pouquinho, e hoje não sei se aí para vocês estava chovendo, mas aqui estava, e aí abriu um pouquinho de sol, foi pegar um solzinho ali. Então eu trago isso. E o que eu acho assim importante a gente falar também, que o ideal da educação financeira seria não só em casa e nem só na escola, mas a união das duas coisas, né? Porque para que se pudesse complementar. Porque o pai que fala disso sozinho em casa, o filho não tem aquela socialização, não tem como fazer muitas trocas, então acaba sendo uma atividade assim não tão representativa, né? Ao passo que se ele tem isso na escola e também é trabalhar dentro de casa, aí as duas coisas se unem, anda super bem. Isso. O pessoal está entrando aí. Se quiserem fazer alguma dúvida, quiserem fazer alguma experiência também, fiquem bem à vontade, né? Mas te perguntar assim, hoje, claro, nós estamos nesse momento de pandemia, né? Então, eu sei que tu estava dando aulas presenciais aí para as crianças, agora teve essa dificuldade, né? No meu caso também eu dou aula para os maiorzinhos, eu dou ali na torno de 13 anos, 12, 13 anos, né? E tu já pega bem os pequenininhos mesmo. Sim. Então, como é que eles recebem esse conhecimento? Assim, como é que tu consegue transmitir isso? Porque também não é aquela coisa, né? De dar uma aula sobre economia, sobre, né, o dinheiro, propriamente disso. Como é que funciona isso? Conta um pouquinho para nós. Assim, com os pequenos, a principal atividade de um educador financeiro quando entra na sala é ter empatia, trazer eles para dentro do teu convívio e a partir daí tu começar a falar o que tu tá levando, o que aquilo vai representar para eles, questionar também qual a vivência que eles já têm com aquilo. Porque quando tu começa a falar, quando tu começa a colocar a parte prática para eles, onde a mamãe trabalha, a mamãe, no final de semana, vocês vão ao shopping, o que tu pede? Quando vai ao supermercado com os pais, o que tu compra? O que tu pede para eles comprar? Essas coisas que são a prática deles, do dia a dia. E aí eles vão falando e falam muito e querem saber. E foi engraçado,
que esse ano, quando eu comecei, eles chegaram e falavam assim, eu me apresentava, falava tudo que eu ia falar, e eles já vinham assim, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico. E aí eu fiquei pensando que era um pouco de distorção também, né, do que tem aparecido, porque as pessoas acham que é muito fácil e a educação financeira vai proporcionar isso. Até tu pode construir algo para chegar, mas não é o objetivo principal, né? O objetivo principal é tu construir ali um equilíbrio para que tenha sustentabilidade, né, ao longo da vida. Não só querer ficar rico. Na verdade, tem que tentar transmitir para a criança ali a questão dos valores, né? Para ela entender o que é o ser rico. Porque, na verdade, o ser rico não é só ter um monte de dinheiro, né? É ter paz de espírito, ter uma tranquilidade financeira, ter uma liberdade financeira, que são termos que não se usam muito, né? A pessoa quer ser rica, mas não sabe para quê. Dá para acumular dinheiro, né? Acumular riqueza, acumular patrimônio. Exatamente, tá aí justamente nessa questão material do patrimônio, né? Eles pensam e criança, ela é muito, até os 6 anos, ela é muito concreta. E quando ela fala, eu quero ser rico, ela está se referindo exatamente lá à quantidade de dinheiro, né? Então, é isso que a gente tem que levar, que tem outras coisas por trás que não são só isso. E aí eles gostam de saber. Eu começo, a primeira oficina que eu faço é sobre a história do dinheiro. Então, eu levo lá para eles tecidos, café, sal, várias coisas que vieram sendo utilizados desde da época do escambo, né? Como troca. Então, a gente vai construindo ali uma história e que eles interagem bastante e acabam compreendendo. Porque o que eu faço, o que eu busco com essas atividades, assim. A gente percorre, né, Diego, tu também, a gente transita ali por várias outras áreas de investimentos e tudo, e a gente sabe qual é a dificuldade das pessoas e como as pessoas, os adultos, muitas vezes compreendem isso de uma maneira incorreta. Então a gente já vai trabalhar lá com as crianças justamente com essa intenção, né, de esclarecer esses pontos que são nebulosos lá na vida adulta. Então a gente já começa fazendo ali a questão bem, para que serve o dinheiro, o que representa o dinheiro, para ficar bem claro, porque se a criança não mexer nas cédulas, nas moedas, ela não saber que aquilo ali representa a questão da troca mesmo, ela vai se confundir depois quando ela tiver que usar cartão de crédito, por exemplo. Então é essa construção. Que tipo de habilidades, assim, tu acredita que tendo esse conhecimento e tu transmitindo isso para o teu filho ou para um aluno, né? Quais habilidades que eles acabam trabalhando, que tu acredita, que vão ajudar ele na vida adulta também? São várias habilidades, mas para a gente se concentrar assim, no que vem, o que a Base Nacional Comum Curricular traz, e a gente trabalhar a questão do senso crítico e a criatividade. Porque essas duas coisas devem ser trabalhadas assim desde muito cedo mesmo. Porque o senso crítico vai possibilitar a criança não ficar recebendo ali aquela enxurrada de publicidade e aceitar tudo como se ela tivesse que ter aquilo ali. Ela vai ter que ter um questionamento. Será que isso me serve mesmo? Será que isso é bom para mim? Será que eu preciso disso? Todas aquelas questões, aquelas perguntas que a gente não se faz, por exemplo. Muitas pessoas não se fazem e têm dificuldade de limitar o seu consumo exatamente porque não se fazem essas perguntas. E a gente sabe, tu não precisa ir muito longe para ver que tem propagandas assim, compre
Para mulheres, por exemplo, compre a bota tal que você vai ser linda e vai ser feliz. Quem é que não quer, nessa época de pandemia, ficar linda e ficar feliz? Então, são essas coisas, né, da psicologia econômica, exatamente, que a gente precisa trabalhar e precisa fazer as crianças se questionarem sobre isso. E quem não coloca isso em prática pensa assim, vai ser muito difícil a criança parar e pensar, se questionar sobre isso. Mas não é, não. Eu tenho exemplo em casa que a gente sempre trabalhou isso. Olha, nem tudo que estão te oferecendo é uma necessidade que tu tem. Sim. Então, esse Eles são senso... muito espertos, né? Eles pegam rápido as coisas, né? Claro, É a questão da paciência, né? De tu explicar, de tu conversar, dialogar, né? E nos pequenos exemplos do dia a dia também, né? claro. E a questão da criatividade, que também é um ponto bem forte. Essas duas habilidades, elas estão na base, tá? Para serem trabalhadas. Então, por isso que eu trouxe elas aqui para a gente já fechar nesse ponto. A criatividade, a gente pensa assim, é a questão das artes, a questão da criança construir alguma coisa nova. Mas não necessariamente. É a questão do enfrentamento dos problemas, é como tu vai resolver os problemas. Então, nesse sentido, é a criatividade. Então, esses dois pontos, assim, eu considero essenciais. Sim, que bacana. Dá alguns exemplos assim, que tu traz de atividades nas aulas, ou até que tu faça com o Léo aí, eu te acompanho, vejo algumas coisas que tu faz com ele, né? Eu faço bolo e tem os jogos também. O que tu poderia dar de dicas, né, que tu faz aí, fazendo esses pequenos, assim, para começar a implementar a educação financeira? Bom, a primeira dica, assim, que é esperar aquele startzinho lá da criança começar a pedir alguma coisa, né? Para daí trazer as atividades. Porque a gente precisa que a criança também tenha desenvolvido um instrumental biológico ali para ela poder acompanhar essas atividades. Antes, a criança vai ter ali várias funções. Uma delas é até a questão do reflexo, né? Que tudo que tu faz, a criança tá olhando ali. Então, tu dando exemplo e falando, às vezes, quando a criança não fala ainda, a gente pensa, eu tô falando sozinha. Mas não, tu tá falando e ele tá ouvindo, ele tá acompanhando aquela sequência ali que tá se desenvolvendo, né? Então falar bastante. E assim que a criança tem aberto ali o passaporte para a educação financeira, que é no momento que ela te pede para comprar alguma coisa, aí já pode começar a trazer a questão das moedas. Eu trouxe aqui várias moedas até diferentes para a gente mostrar para as crianças. Não, você está vendo aí? Não. Aqui tem umas bem antigas até, elas têm formatos diferentes, têm pesos diferentes. Isso aqui para criança é uma atividade assim de descoberta muito legal. Nas aulas eu costumo levar também outros tipos de moedas que elas são de países diferentes. Então já dá para a criança ter aquela noção que um povo usa uma moeda, outro usa outra moeda, já para elas irem depois desenvolvendo, né, a questão do câmbio e como tudo isso funciona, que depois flui super bem numa viagem que tu vai fazer. O planejamento da viagem serve bastante para a criança, não só a questão do dinheiro em si, né? Mas sempre trabalhar a questão das quantidades. E isso a criança a partir dos 2 anos, ela está liberada para compreender esse tipo de coisa. Os dinheirinhos que eles adoram e olhar
as figurinhas, as nossas cédulas, elas são super, super bonitas, né? E atrativas para as crianças, porque tem ali desenhos atrás, tem tudo, né? peixe, tem a onça, tem várias coisas. Então, mostrar para ela essas coisas, mostrar cartão de crédito e falando assim, aos pouquinhos, não explicações muito complexas, mas ir aos pouquinhos construindo aquilo ali. Outra coisa que a gente pode fazer, e é muito saudável para as crianças, é ensinar através dos jogos, né? E a gente tem várias coisas. Eu trouxe aqui as cartinhas, tu já deve ter visto, né? As cartinhas Pokémon. Uhum. A partir daqui, a criança começa... Daí a gente vai estar falando de criança um pouquinho maior, na faixa dos 5, 6 anos, mas ela já consegue construir ali a questão das trocas, quanto vale, o que vale mais, o que vale menos, porque elas têm ali as potências e várias quantidades ali, sinalizações, para a criança saber o que vale mais, o que vale menos. Então, traz isso. Outra questão que eu levo para a sala de aula, eu acho que não vai aparecer aí, mas é a questão de trabalhar nos líquidos. Legal aqui também. Então, a gente pega, eu tenho uma quantidade de líquido. E aí, representando a mesada dela, ou um salário, depende da idade da criança para a gente colocar a situação. Mas aí eu trago lá que uma parte ela pode gastar, são os gastos, as diversões. Uma outra parte ela vai poupar com o reloginho ali para ela saber que aquilo ela vai estar adiando a recompensa dela, e uma outra que vai ser a questão da doação. Então ela tem uma quantidade do líquido e mais três frascos que cabe. Se ela gastar só num, é uma escolha dela. Se ela quiser colocar um pouquinho em cada, também pode. Então, ela ir fazendo essa experiência ali, ela vai estar percebendo que, assim como o líquido, é o dinheiro dela. Então, trazer essas alternativas, assim, não ficar trabalhando só com uma variável, né? Mas ir colocando outras coisas. A própria questão da higiene da criança vai em casa, assim, cabe perfeitamente para os pais colocarem por que tem que escovar os dentes, por que tem que se alimentar direito, por que tem que tomar banho, trazendo sempre causa-consequência. Isso é educação financeira. É uma construção, faz parte das bases da educação financeira. Tu comentou diversas coisas assim para vocês, a gente aprofundar um pouquinho. Essa tua dinâmica eu achei bem legal, né? Até eu tenho umas cartinhas aqui que eu tenho, né? Que daí tem por exemplo, eu pego a história da ave, do animalzinho ali, e explico o que é o animal, né? E aqui, por exemplo, está da garça branca, que é da nota de 5 ou 10 reais, né? Daí tu pega aqui, R$1. E daí também, se tu analisar, né, todos os animais que tem nas notas, eles são animais que estão em extinção, né? Exatamente. Então, isso é importante também tu transmitir para a criança, dizer assim, o animal ali e o dinheiro, eles são coisas que estão, não em extinção, mas eles são limitados, eles não são infinitos. Né? O dinheiro não é infinito, né? Que nem tu falou da tua estratégia do potinho, se colocar um pouquinho em cada um, tu vai ter para tudo, senão tu não vai ter para tudo, né? Então, tu tem que explicar isso para a criança, né? Exatamente. Tudo isso que tu faz em relação às quantidades, assim, a questão da escassez ou do excesso, a criança percebe bem. Uma outra coisa, eu também tenho essas cartinhas, e uma coisa que eu trago também é a questão do quanto tu deve trabalhar ali para
fazer coisas que te tragam satisfação, que te tragam alegria, exatamente para a criança ter essa percepção assim e começar a fazer melhores escolhas que realmente tragam um acréscimo para a vida dela, né? E outra coisa que eu tenho aqui, deixa eu te mostrar, são os quebra-cabeças das cédulas. Então, é uma atividade que eu pensei, eu já fazia nas oficinas, nas escolas, e comecei a fazer agora também para dividir com as famílias, porque tem tantas famílias em casa que não sabem o que fazer de atividades com as crianças. Então, ao mesmo tempo que tu tá fazendo um quebra-cabeças ali, que tu tá trabalhando a questão da memória, a parte cognitiva, tu já também tá trabalhando educação financeira. Então, eu trouxe esse quebra-cabeças. Outra coisa que eu acho super importante de falar é que os pais normalmente dão as moedinhas para as crianças, né? Mesmo aqueles que não seja uma mesada estruturada, mas vai lá dando umas moedas. Uma atividade legal para fazer é trocar. Deixar a criança juntar lá 10... uma quantidade de moedinha que tu possa trocar por R$2, por R$5, para ela ver que tem esse intercâmbio, né, também. Com certeza. Agora, a gente já não é o momento para fazer isso com a pandemia, mas... Eu já fiz várias atividades dessa com o meu filho. A gente pegava lá, juntava R$5 em moeda, contava os R$5 e ia até algum lugar e trocava pela nota, né? Pela cédula. Então... Essa atividade, né, que dá para fazer bem tranquilo, né? Não é muito complexo. E tu vai ali já instigando, já conversando, já mostrando a questão do dinheiro, né? Porque tem muitas... Acaba sendo... famílias que acabam não tendo essa preocupação, né, de ensinar isso de uma forma mais lúdica, que acabam deixando a criança longe do dinheiro, afasta a criança do dinheiro. Chega a dizer, dinheiro é sujo, né, frases assim que podem acabar ficando na mente, na cabecinha da criança até a fase adulta, né? Claro, essa questão do dinheiro é sujo, a gente precisa ter bastante cuidado, porque... O que a gente pode falar? Claro que depois, se tu deixar uma criança pequena mexer numa cédula, até a gente, né, mexe em moeda, depois tu vai e tu lava as mãos. Então, o material ali é sujo porque caminha por diversas mãos, gira bastante. Mas o que ele representa não é sujo. Então, por isso também a importância da gente construir essa história, assim, o que é o dinheiro, o que representa, por que, qual a necessidade do dinheiro. Porque se a gente não fizer essa construção um pouco mais histórica, fica difícil tu pegar e ir tratando assim como dinheiro é dinheiro, sem a criança entender muito essa concepção, e aí daqui a pouco tu vai lá e dá um cartão de crédito para criança e manda, ó, te vira. Aí confunde tudo, né? Fica bem difícil. Então, por isso, essa necessidade de trabalhar essas coisas assim. E também o que os pais deveriam ter em mente quando falam para a criança, que o objetivo não é ali desestimular o consumo, cortar consumo, levar para o lado da escassez, né? A questão ali é ensinar a gastar. Gastar bem, né? Gastar conscientemente. Né? É isso. Inclusive, até tu trabalha muito, tu trabalha muito mais voltado para esse viés do que o meu, né? Até aprendo muito contigo, né? Sobre a questão da sustentabilidade, né? Que tu também pega muito isso com esse público, né? Com as crianças. Como é que tu consegue trabalhar essa questão da sustentabilidade? Como é que tu fala?
Assim, as crianças, elas são, desde que alertadas e incentivadas por um lado positivo, elas são muito comprometidas com a natureza em si, com o meio ambiente, com o coletivo. Isso vai se perdendo um pouco à medida que elas vão crescendo, essa consciência mais coletiva. Mas, enquanto elas estão na primeira infância, a questão do coletivo, da justiça, elas são muito, muito fortes. Então, se tu falar, olha, se tu comprar coisas que tu não precisa, tu vai estar ajudando a retirarem mais recursos da natureza, além do que ela pode se desenvolver. E elas começam a pensar, e elas começam a ver que faz sentido elas terem só o que é necessário, elas colocarem o lixo no lugar certo, elas fazerem reciclagem, doarem o que não precisam mais. Toda essa movimentação, elas são muito, muito receptivas a isso. A gente tem a questão da economia circular, que eu acho assim o máximo e acho que agrega muito à educação financeira, porque ela traz uma visão de um capitalismo mais sustentável, né? Que todos os recursos, eles tenham ali um ciclo que tudo seja reaproveitado. Então, essa ideia para as crianças, assim, ela é muito natural. Para nós, ainda, a gente pensa assim, mas como é que tu vai produzir alguma coisa que depois vá se transformar, quando no final da vida útil vai se transformar em outra coisa. Mas a gente tem o design, tem uma série de tecnologias já que permitem fazer isso, e para a criança é super na boa compreender e trabalhar nesse sentido, assim, né? Quando ela se sente responsável pelo ambiente, ela compra a ideia. Sim, verdade, ela tem que se sentir, fazer parte daquilo, né? Que nem, por exemplo, a questão do planejamento, que era uma coisa que tu tocou no assunto, e a gente pode também falar um pouquinho, né? Então, é importante a criança participar do planejamento, né? Então, por exemplo, quando você está ali fazendo a lista para fazer a compra no supermercado, fazer a criança participar junto, né? Não vai ser ela que vai escolher as coisas. Mas dizer para ela, filho, vai lá no dispensa, vai lá no armário e vê se ainda tem azeite, olha se tem arroz, né? Para ela já participar daquele momento e ela ter esse hábito, né, de daqui a pouco fazer ali a lista como for adulto, né? Porque é no exemplo. Acho que uma das coisas fundamentais, né, da educação financeira em casa, né, para a criança, é o exemplo, né? Se os pais não estão preparados, ou estão fazendo, tem alguns hábitos errados, hábitos ruins, infelizmente a criança acaba levando isso com ela, né? Ou se ela conseguir compreender que aquilo é errado, ela pode sim fazer o oposto, né? Mas a tendência é seguir o exemplo. Exatamente. Tu sabe que esses dias eu estava no supermercado e tinha uma mãe e uma filha adolescente. E aí elas estavam sem lista. E eu estava com a minha listinha e comecei a ver que eu ia por um corredor e daqui a pouco elas iam e elas voltavam e elas ficavam que nem barata tonta no supermercado. E o carrinho cheio. Aí fiquei pensando, olha, elas estão perdendo ali tempo e estão perdendo dinheiro, porque elas não se organizaram nem um pouco para aquilo e elas estão assim só indo na boa, né? Aí daqui a pouco tu vê, a gente tem aí as famílias com altíssimo índice de endividamento, e é exatamente nessas pequenas coisas, nas coisas assim, que seriam muito simples se tu tivesse adotado esses hábitos desde lá de criança, né? A gente pensa, sabe, Diego, que uma coisa que as pessoas me falam bastante é assim: aqui no Brasil, a gente não tem o hábito da educação financeira, né?
Mas só um pouquinho, a gente não tinha em nenhuma outra parte do mundo. A questão da educação financeira, ela é relativamente nova, né? Nova, né? Vem ali de 2006, a crise lá de 2008 serviu como um trampolim para acelerar um pouco, e agora essa crise de 2020 vai servir mais ainda, mas a gente tinha alguns sortudos lá que tiveram a sorte dos pais ter dado algumas dicas, né? Mas não era assim uma coisa que estruturada como a gente tem hoje. Casa, né? E via muito de casa, principalmente por pessoas que eram do mercado, pessoas que tinham aquela preocupação, né? Porque também as coisas estão evoluindo muito rápido, as coisas estão crescendo muito rápido, então que os nossos pais nos ensinaram muitas coisas, hoje já não serve mais, já mudou isso, né? Então tem que ter esse cuidado de como vai transmitir, né? Porque agora um exemplo, né? Que nem a gente, pelo menos eu, meu pai dizia, tem que crescer, casar, comprar uma casa, fazer faculdade, né? Tipo, tinha uma história de sucesso, né? E hoje a gente já vê que não é bem assim, as coisas são diferentes. Tem que cuidar como tu vai transmitir para o seu filho. Porque hoje, se tu pegar, qual que é o sonho da população brasileira? É ter o imóvel próprio. E se, às vezes, muitas das vezes, tu botar no papel cálculo matematicamente, ou com uma economia, fazendo cenários e tudo mais, tu vê que às vezes não é interessante ter o imóvel próprio. Né? Então, eu sei que como que tu vai ensinar isso para a criança? Nem o exemplo que tu deu, né? Que quando tu entra nas turmas dos pequenos, ele, eu quero ser rico, eu quero ser rico, quero ser rico. Né? Aconteceu comigo também, no passado eu fui em algumas escolas, e normalmente eu pegava os maiorzinhos e falava assim, não, mas vem aqui nessa turma aqui dos pequenininhos. Vale, nem um suador, assim, eram organizados, assim, os pequenininhos, e eles não paravam de falar, e tem que tentar coordenar eles todos, eles não param de falar. E um queria falar, que eu quero ter 2 motos, 3 carros, eu quero ter uma casa com 2, 3 andares, não sei o que, meu Deus, sabe? Daí são coisas que eles acabam vendo aonde? Daí no convívio com os pais, ou na televisão, né? Então tem que tentar ensinar a criança que daqui a pouco não é só isso, né? O que vai se tornar feliz, o que vai se tornar, né, uma pessoa próspera, né? Eu acho que é muito mais questão da prosperidade. Né? Claro, mas é que isso vem muito do que eles ouvem em casa, né? E o que a gente tem hoje? A gente tem dois opostos, né? Geralmente, ou os pais se preocupam muito com a questão do dinheiro, ou o dinheiro é visto como alguma coisa negativa e é meio renegado, né? E isso fica já muito nos pequenos, já está muito na história deles. Ai, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tá, mas o que significa aquilo ali? Quais os benefícios que tu vai ter com... Voltei? Ai, que tá. É que tocou aqui, tocou o telefone, tocou aqui também. Então, o que a gente pode dizer? Que as crianças, elas estão muito, né, com essa questão assim de eu quero ser rica, eu quero fazer isso, fazer aquilo, mas elas não sabem direito o que significa. Então, a gente fazer essa construção, fazer tudo isso ter um sentido, né? Essa modelagem, colocar a intencionalidade ali, é que vai fazer. Porque não adianta a gente falar para uma criança assim, é importante tu ter dinheiro, mas se ela não sabe o que ela vai fazer com aquilo ali. Realmente. É importante também, né? Tu já continuar a incentivar, porque as crianças elas sonham muito, né? E tu intensificar isso, né? E fazer elas realmente quererem sonhar, acreditar, né, nas coisas.
Exatamente. E tu acha que daí comprar uma moto, comprar um carro é o sonho de uma criança? Não é. Ela, enquanto criança, ela vai estar querendo brinquedos, ela vai estar querendo coisas que tragam ali a diversão para ela. E é essa construção que a gente deve fazer. Então, nesse sentido, eu trouxe até, Diego, um livro para indicar para os pais. Tu acha que eu que ele não é de educação financeira, é o que tem por trás. É do Conrado Navarro. Esse livro, ele é meio grossinho, assim, ó, mas é super bom de ler. E aqui tem várias dicas para os pais. Ele também tem uma filhinha pequena, então ele dá várias dicas assim, de como fazer essa construção para a gente muitas vezes falar de dinheiro por outros meios, né? Então. Sim. Até entrou agora a Mara. Deixa eu botar aqui, a Alessandra perguntou qual que é o teu. Repense. Educação financeira, né? Isso. Até a Mara entrou agora, já vou aproveitar o gancho que tu puxou de livros aí. Né? Algumas indicações também aqui que eu tenho para o pessoal, que é livros de educação financeira para criança, tem dois aqui da Ana Pegaradier. Ótima. Que é a minha mentora, que eu digo, né, que ela me ensinou muito sobre educação financeira para esse público, né? Então ela tem esse aqui, por exemplo, que é o Era Uma Vez. Ele não fala de educação financeira, mas ele fala o quê? Fala de valores, né? Fala de poder de escolha, de decisão, que é um livro multiverso para a criança que vai escolher aonde ela quer ir, se ela quer ajudar o menininho, se ela não quer ajudar o menininho. Né? Isso aqui é o hashtag Era Uma Vez. Tá? Ai, que joia. Aí, para Alessandra. Ó. Quebre a Caixa, Fure a Bolha, do Conrado Navarro. Ele saiu um pouquinho antes da pandemia. E aí ele ficou eu acho que ele liberou online. Eu tinha comprado uns dias antes e aí ele chegou a tempo para mim. Mas eu acho que ele está sendo agora mais comercializado. Mas ele é super bom, vale muito a pena. Porque tem dicas para pais, tem dicas que a gente pode aproveitar para nós mesmos, é bem bacana. Tem esse aqui que na Samara está ainda, que você fez uma desse aqui, ó, que é a Flor que Dançava, que também é a história de planejamento financeiro de uma criança. Então ela conta toda a historinha de uma criança que queria uma florzinha que dançava. É muito legal essa história e fica bem lúdico para a criançada, né? Para dizer, olha, isso aqui é mais para as meninas, assim, que vão se identificar com a personagem, né? Mas serve para qualquer gênero, né? E esse aqui também, que é um do Gustavo Ceballos, que é o Pais Inteligentes que Ótimo. Para os filhos, né? E também é um livro bem indicado aí para o pessoal saberem como conduzir isso com os filhos, né? De uma maneira mais assertiva. Então, assim, né, o que eu digo para o pessoal, mas não tem informação. Tem muita informação, né? Só que acaba não chegando na ponta ou acaba sendo outras questões que acabam entrando na nossa timeline, por exemplo, né, que a gente acaba não entrando para nós, né? Sim. Porque o marketing do consumo acaba entrando muito na frente, né? E é difícil de chegar realmente. Então, as pessoas que estão aqui, estão assistindo e vão assistir depois, né, que estão buscando esse tipo de conhecimento, estão na frente, né? Porque o que chama atenção? Não vai ser educação financeira na primeira infância, vai ser o quê? Faça 3 em 7, faça 5% de rentabilidade por mês, sabe? Então, esse tipo de coisas que acabam chamando a atenção, porque são coisas muito imediatas. Né? Isso também é uma coisa que a gente tem que trabalhar com as crianças, questão do imediatismo, né? A gente tem muito isso, né? De ser imediatista, de querer a coisa para ontem. E é uma construção. Construir para a criança isso, construir hábitos saudáveis, que nem a Mara comentou. Exato. Tu sabe, Diego,
que essa questão da recompensa, ela é muito importante, né? Porque tu vai trabalhar sempre com a criança, desde pequeno, tu colocando uma rotina que ela tenha horário para fazer as coisas, que ela sabe assim, ó, não é o horário que eu tô com fome, ali que apareceu a fome que eu vou comer. Não, tu tem que respeitar alguns horários. Tu tem que ter uma organização ali do tempo. Essa questão do tempo, que as pessoas falam indevidamente, né? Que tempo é dinheiro, e a gente sabe que não é isso. Mas o tempo e o dinheiro, eles devem estar conectados ali e fazer uma lógica, né? Porque não é assim. A gente tem que ter a organização, as coisas precisam ter uma sequência. Então, essa questão do adiamento da recompensa, ela é super importante. Tem até o teste do marshmallow, né? Que é... Sim. Não sei se tu já viu? Mas foi uma experiência que foi feita lá nos anos 70, que a criança era convidada, ela tinha a possibilidade de comer um marshmallow imediatamente, ou então esperar mais 15 minutos, coitada das crianças também, né? Mais 15 minutos para, se elas não conseguissem ficar sem, elas receberiam o segundo. E aí mostra ali as crianças tendo as mais variadas atitudes para se conter. E depois, o resultado desse estudo foi que as crianças que conseguiram adiar a recompensa lá naquele momento, depois se tornaram adultos foram bons alunos, foram bons profissionais, né? Então, consideraram aquilo ali como um preditor de sucesso profissional. Claro que a gente sabe que não é só isso, mas é uma construção que vale a pena caminhar por aí, né? Não é a hora que tu quer. Tem que ter aquela coisa que vale para os adultos, né? Da metona. Vale para as crianças também. Tu vai ter alguma coisa, eu quero muito uma coisa grande, uma coisa que eles sabem lá. Talvez eles não possam ter a noção exata do quanto vai custar aquilo, mas eles sabem que é caro, né? Se tu já vier trabalhando essa questão de caro e barato. Então, eles vão saber que vai precisar de um pouco mais de tempo para conseguir aquilo, mas que no caminho ele também vai ter algumas recompensas e vai estar vendo que ele está se aproximando desse objetivo, né? Então... Da espera que tu comentou é muito importante, daquela primeira pergunta que eu fiz para ti, né? Quais habilidades que acabam tendo com a educação financeira, né? A espera é uma, né? Saber planejar e saber adiar alguma coisa, saber que cada coisa tem o seu momento, né? Que eu acho que foram duas coisas que a gente tinha conversado antes da nossa pauta, até a pauta da nossa conversa. Duas coisinhas que a gente tem ainda, que são assim, que são os valores, né? Que conseguir passar para frente os valores e saber que cada coisa tem o seu lugar, né? Cada momento, cada compra, cada situação tem o seu valor e tem o seu momento, né? Tem que ter o seu espaço, né? Tem que ter o espaço da guloseima, tem que ter o espaço do lazer, do videogame, mas também tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter a hora do desenho, a hora de tudo, né? De estudar, a hora de tudo. Exatamente, mas essa parte da recompensa, ela fica ali naqueles dois quesitos, né? Do senso crítico e da criatividade para resolver os problemas. Entra bastante dentro da parte da criatividade, porque ela tem um objetivo, ela quer alguma coisa, mas como que ela vai alcançar isso? Então, toda a organização que ela faz tá ali dentro, né? E a outra coisa que a gente tinha comentado, que daí vem muito nessa questão do marshmallow que você falou, né? Desse exemplo, dessa experiência aí que foi feita, a Alessandra não viu, vai ficar salvo da Alessandra, a gente pode rever um pedacinho que se perdeu. E assim, ó, é a questão do equilíbrio emocional, né? Que está muito interligado com a educação financeira, muito ligado com o equilíbrio emocional,
e que ambos é o que onde a gente acaba se conhecendo, que é a parte da psicologia econômica, né? Que Sim. acaba falando muito. Né? Então, a questão de trabalhar o equilíbrio emocional com a criança é fundamental, né? E são os pequenos detalhes, na parte da alimentação, na parte da higiene, na parte do estudo, né? Na parte até do dormir, sabe? São pequenos detalhes que tu tem que observar e trabalhar aqueles sentimentos, as emoções, né? Das crianças, né? Isso está na estrutura das necessidades ali, né? Quando a gente estuda lá Maslow, essa estrutura que tem ali, tem segurança, tem saúde, tem a questão dos relacionamentos, tudo isso a gente tem que cuidar na hora de elaborar uma atividade para criança, né? Claro que isso cabe mais daí no momento que tu está fazendo uma atividade para um grupo maior, como professores, educadores. Mas em casa os pais também podem dar uma olhadinha com mais carinho, né? Nesse lado também. Ah, meu filho pede tudo e eu não sei mais o que vão fazer. Será que tudo que ele está pedindo realmente é porque ele quer? É uma necessidade dele? Aquelas crianças que têm as coisas e cada vez colocam mais. A gente sabe que a partir de um determinado momento, cada coisa adicional que tu der, cada unidade adicional, ela já não vai ter o mesmo grau de satisfação. Então, tem que ter ali, tem que variar, tem que colocar outras coisas, tem que tirar, os focos precisam ser trabalhados, assim, de várias maneiras. Você não pode te concentrar só em alguma coisa, e é exatamente esse o pensamento que tem que levar para a criança. De forma lúdica, né, de forma divertida. Dei um exemplo que eu estava trazendo que tu fez esses dias que eu vi no teu Instagram, que tu pegou o Léo e fez um bolo com ele, né? Fez uma comida com ele. E daí, por exemplo, eu eu quero um bolo, mano, eu quero um bolo. Daí fica te incomodando, eu quero um bolo, acabou. Então tá, então nós vamos fazer um bolo, vamos fazer ele junto. E daí também a história do bolo, tu consegue traduzir diversas experiências para a criança sobre um bolo. O que pode ensinar para a criança? A questão da espera, né? Tu consegue ensinar a questão dos ingredientes que tu precisa para fazer um bolo. Então, por exemplo, depois daqui a pouco ela for investir, ela vai ter que ter os ingredientes para poder investir ou abrir uma empresa, né? Então, e a questão da espera e isso também queria comentar, mas pode falar aí, por favor. A cozinha é um ótimo lugar para aprender várias coisas. Fazer um bolo, fazer uma comida. Quando tu faz, a gente quando vai almoçar fora, jantar fora, a gente paga um valor. Quando a gente faz uma comida em casa, é outro custo. Então, já falar com as crianças, olha, a gente está comendo em casa, quanto custa essa nossa comida aqui? Olha, se eu fosse comer fora, se a gente fosse comer fora, ia gastar quanto? Aqui a gente conseguiu por quanto? Fazer essas comparações, assim, isso é super saudável para a criança, né? E é o que ela está esperando. Ela está ali. Se a gente não fala com dinheiro, sobre dinheiro para a criança, ela fica perdida ali, ela não consegue ligar as pontas porque nem sempre é fácil de entender. E hoje em dia, as nossas operações, né, elas não são mais tanto com dinheiro. Claro que se usa bastante dinheiro em espécie, mas a gente vai lá... A gente pega o telefone e vai lá e passa o telefone e paga. A gente pega o cartão de crédito. As crianças não sabem como é que funciona o cartão de crédito. Imagina pro teu filho, vamos pedir uma pizza, vamos dizer que vai lá, a mamãe pede a pizza, vai lá, chega o motoboy e deu, sabe? Como assim?
Onde é que está a relação do dinheiro, né? É de graça, é só pedir. Explicar, né? Não é de graça, tem que explicar, né? Que nem agora eu me mudei, eu tenho um enteado de 12 anos. Daí a gente também, a gente combinou, quando a gente for morar, a gente vai ter, vamos pedir comida fora, vai ser de tanto em tanto tempo, né? Daí não para ter essa noção do quanto custa e tudo mais. E, cara, já é grande, já tem essa ideia. Já. Mas a gente fez um omelete, por exemplo, de noite. Eu peguei para ele a conta, quantos ovos a gente gastou, quanto foi o custo do ovo, do Claro, omelete. Ele deu, sei lá, R$ 4, tipo, para 3 pessoas se alimentarem, sabe? Tipo, e daí tu vai pedir um lanche, vai dar umas 50, R$ 60. Ele consegue ver a diferença entre preço e valor, entre barato e caro, né? Mas tem que ter paciência, tem que explicar, né? Isso que eu acho que é uma das maiores dificuldades, né, das famílias, que nem a Mara falou, tem que ter interação da família, né? Tem que ter, colocar a criança junto desse processo. claro. A Mara falou ali da questão. Deixa eu ver, as relações de afeto na família. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso, né? Que já vai acabar nosso tempo aí. Como 6 minutos. E Ah, agora, cadê lá? Não apareceu ainda. Quero ver ele. pois é, também queria depois fazer um videozinho lá com ele, se não der tempo Isso. aqui. Então, a heurística do afeto, né, Diego, que é muito mais fácil, por exemplo, um filho, quando ele faz alguma coisa legal, quando a gente se sente, tá feliz com alguma atitude da criança, é muito mais fácil a gente pegar e ir lá numa loja e comprar um brinquedo e falar, olha, filho, que bom que tu fez isso, e dar o brinquedo. Ou numa situação que o pai também fica a semana inteira largando o filho na escola de manhã e só largando de noite e fica com saudade e fica com uma série de sentimentos ali e aí depois chega final de semana, compra um brinquedo e dá. É muito mais fácil tu entregar aquele brinquedo ali que tu falar para a criança o quanto tu gosta, o quanto tu sentiu a falta dela, o quanto tu fez outras coisas interessantes também. Tu ficou longe dela, mas tu fez outras coisas interessantes que também te trouxeram satisfação. Então, essa questão do trabalho também e da troca por dinheiro, às vezes os pais acabam trazendo de maneira confusa para a criança, né? Tipo, quando eles falam, eu vou ter que trabalhar para trazer dinheiro. Aí a criança já fica com uma imagem distorcida sobre o trabalho, né? Trabalho ruim. Trabalho é ruim, poxa, meu pai está deixando de ficar comigo só por causa do dinheiro. Acaba já criando ali alguns entendimentos que não são bons e depois vão repercutir lá na vida adulta, né? Então, cuidar essa parte aí também é bem importante. E daí voltando da questão dos valores, né? Porque daí a criança vai achar o quê? Ela está com uma carência, com uma falta de alguma coisa, e ela recebe o quê? Um presente, recebe um brinquedo. Recebe, né? Não tem aquela ideia do carinho, né? Do afeto, né? Então, na vida adulta, ela vai sofrer essa dificuldade, né? Tem outros exemplos assim. Qual é que é o momento de alegria da família? Qual é que é o momento de curtir? Daí, algumas famílias acontecem aí no shopping, e já está. E não sei ir nas Exatamente. férias, não sei o quê. Não, qual que pode ser um momento legal? Ir num parque, aqui no sul, né, a gente tomar um chimarrão, jogar um futebol com o filho, brincar de boneca, fazer um bolo, né? Diversos exemplos que você pode trazer como foi em momentos prazerosos, né? Ver um filme em casa, não precisa ir no cinema, né? Pode ter diversas maneiras e exemplos de coisas que você pode fazer com prazer, né? Exatamente, é nisso. É que dinheiro é a maneira mais fácil que tem de tu contar alguma coisa, né? Então acaba gerando essa distorção aí. Mas eu acho que no momento que os pais começam a dar um pouquinho mais de atenção para isso, as crianças entendem assim super bem, não precisa de de um espetáculo muito grande para elas entenderem que esses momentos assim, eles não têm preço, né? Mari, então, faltando 2 minutinhos aí, agora
puder aí falar um pouquinho do trabalho, do pessoal aí te seguir, né? E te acessar aí, por favor. Então tá. Bom, o meu trabalho é feito nas escolas com a educação infantil, mas nesse período de quarentena, eu também estou trabalhando com algumas famílias, então, dando dicas, trazendo atividades que podem ser feitas com as crianças. Para me contatar, tem o meu Instagram, @Repense Educação Financeira. Também tem o site, que é repensekids.com.br, que tem lá também algumas atividades. Eu estou com ele há pouquíssimo tempo, então